Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia da solenidade de Corpus Christi. Se você não se inscreveu nesse canal, toque aí, se inscreva para receber notificações, novas publicações de homilias dominicais e de solenidades. Os textos são apresentados para reflexão, a primeira leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo de 2 a 3, depois de 14 a 16. O salmo responsorial é o salmo 147. Como segunda leitura, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16 a 17. O evangelho é o evangelho de São João, capítulo 6, versículo de 51 a 58. Celebrar Corpus Christi, celebrar a Eucaristia, é celebrar a dimensão do amor, do sacrifício e da comunhão. Quem ama, se sacrifica, e quem se sacrifica, cria comunhão. Dentro desta reflexão, entendamos onde há amor, onde há sacrifício, onde há comunhão, há doação, e doação de vida. E Jesus é esse que se doa em amor, em sacrifício e em comunhão. E aí se torna Eucaristia, ação de graças por aquele que tudo fez por amor a nós, a humanidade, da qual ele quis se fazer semelhante, se encarnando, e se encarnando deixou como memorial perene o seu corpo como alimento, o seu sangue como bebida, para que nós possamos continuar nossa caminhada rumo à terra prometida. Mas, para que nós possamos chegar à terra prometida, temos um longo deserto para atravessarmos. E aí podemos fazer um paralelo dessa nossa travessia com a primeira leitura da solenidade de hoje, onde o povo sai da escravidão do Egito e caminha pelo deserto. Falta o pão, falta água, falta segurança. E durante toda a travessia, Deus se faz pão, providenciando maná. Deus se faz bebida, providenciando água da rocha. Deus se faz segurança, livrando o povo de todos os perigos do deserto. No entanto, nós sabemos da rebeldia daquele povo que atravessava o deserto. Deus não iria deixar faltar nada. No entanto, na primeira realidade que eles sentiam fome, sede, medo, eles começavam a murmurar contra Deus. Deus é um Deus de amor e por isso, mesmo na murmuração do povo, ele não deixava de providenciar o que era necessário para a travessia desse povo até chegarem à terra prometida. Nós, hoje, e aí está o paralelo, não somos tão diferentes deste povo. Na primeira situação que nós nos achamos, que estamos desprotegidos em relação ao alimento que nos sustenta, a água que mata a nossa sede, os perigos que
se abatem nesse deserto que atravessamos a terra prometida, até a terra prometida que é o céu, nós murmuramos contra Deus e não confiamos na sua providência. É claro, é evidente que essa reflexão da nossa travessia para a terra prometida é uma reflexão espiritual. E já que é uma reflexão espiritual, o nosso alimento que nos sustenta em todas as nossas necessidades é a Eucaristia. A bebida que sacia a nossa sede em todas as realidades que estamos na secura do deserto é o sangue de Cristo. O que nos dá segurança naquilo que outrora a serpente, os escorpiões, todos os bichos peçonhentos que traziam perigos e medos para aquele povo no deserto, hoje para nós esses bichos peçonhentos são os pecados, são os inimigos, são as situações de mal que se levantam contra nós. Mas em todas estas situações, Deus caminha conosco. Tanto caminha que nos deu Jesus Cristo para que Ele pudesse ser o nosso alimento na nossa caminhada, ser a nossa bebida na nossa caminhada, ser a nossa segurança na nossa travessia desse deserto, uma terra prometida. Por isso o Evangelho hoje, que traz reflexão do capítulo 6 de São João, onde todo ele vem trazer reflexão do pão da vida, apresenta Jesus se oferecendo como alimento, dizendo para o povo que ele daria a sua carne para que todo aquele que se alimentasse dele pudesse chegar um dia à vida eterna. Só que o povo não conseguia entender essa colocação de Jesus. Como ele pode dar a sua carne para nos alimentar? Eles pensavam até que era uma situação de canibalismo, porque não conseguiam entender que Jesus estava colocando que daria a sua carne no sentido espiritual. E até nós hoje temos essa dificuldade se a nossa fé na Eucaristia não for fundamentada numa espiritualidade profunda, numa vida de oração. Quantas vezes nós nos aproximamos da Eucaristia e a recebemos não como o corpo de Cristo dado a nós, não como o sangue de Cristo dado a nós, mas como um alimento ordinário, como se fosse apenas um pão comum, uma bolacha comum. O comungar, de fato, a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, está ligado à nossa dimensão de fé. Quando estamos numa vida espiritual profunda, bem alimentada, nós nos aproximamos da Eucaristia com toda a reverência. Nós nos aproximamos da Eucaristia com toda a fé. E saímos, de fato, todas as vezes que vamos nos alimentar dela, saciados, porque a fé nos sacia, quando assim nos aproximamos deste alimento salutar. E aí, nós temos que criar dentro de nós esta confiança profunda, porque sempre, durante a história, não só do povo de Israel, não só do povo judeu,
mas também de toda a humanidade. E o pão é o símbolo do alimento, que sacia a fome. E exatamente este símbolo que Jesus quis usar para nos deixar esse memorial perpétuo que é a Eucaristia. Quando nós meditamos e aí entendemos que São João Evangelista é o Evangelho dos sinais, quando meditamos lá na samaritana que tem sede e o Senhor providencia para ela água viva que sacia a sua sede, quando meditamos lá no capítulo 9 do cego de nascença, quando Jesus se aproxima e faz com que ele seja curado, e a luz é o sinal da visão, o pão é o sinal da Eucaristia. Jesus muitas vezes nos deu esse sinal quando ele multiplica os pães, quando ele diz: eu sou o pão da vida, quando ele nos apresenta a realidade de que os pães devem ser multiplicados para que todos se alimentem, nos mostra que enquanto nós vivermos neste mundo, nós teremos acesso a este pão eucarístico. A única realidade que pode nos afastar deste pão é o nosso pecado. É a nossa falta de fé. É o não participar da Santa Missa. Porque a Santa Missa é o único ato litúrgico onde se produz a Eucaristia, onde é transubstanciado o pão no corpo de Cristo, o vinho no sangue de Cristo. E a unidade que Jesus pediu para que os seus discípulos vivessem, esta unidade se fundamenta profundamente na Eucaristia. Por isso, São Paulo, na segunda leitura, na carta aos Coríntios, vai dizer que o cálice que nós bebemos é do sangue de Cristo, que o pão que nós comungamos é partilhado do corpo de Cristo. Infelizmente, nós, durante a história da Igreja, houve cisão, houveram rupturas, e no dia de hoje, o corpo de Cristo está dilacerado, não como Eucaristia partilhada, mas como divisão entre os cristãos. E muitos, infelizmente, até mesmo abandonaram a Eucaristia. A Eucaristia é uma realidade constitutiva da Igreja, ou seja, quando falta a Eucaristia numa comunidade cristã, falta a essência da vida cristã. Então, temos, sim, muitas denominações cristãs, mas se falta a Eucaristia, fica esvaziada o sentido de ser igreja, de ser comunhão, de ser sacrifício, de ser amor, e aí falta a plenitude. Plenifiquemos a nossa vida cristã na Eucaristia. Vem na comunhão com Cristo, vem na comunhão com os irmãos, vem na comunhão conosco mesmo. Porque só a Eucaristia pode realizar em nossas vidas, em nossas almas, esta grande graça de vivermos o amor de Deus,
fundamentado nesse alimento que nos enche de amor. Só na Eucaristia podemos ver o sacrifício que, quando nós nos sacrificamos, nós oferecemos as nossas vidas como Cristo ofereceu a sua, por amor aos irmãos. Nós viveremos comunhão em nossas comunidades eclesiais, em nossas famílias, a partir do momento que nós aprendemos que, ao nos aproximarmos deste alimento salutar que é a Eucaristia, nós criamos comunhão com Deus. E criando comunhão com Deus, é impossível ter comunhão com Deus sem ter comunhão com os nossos irmãos ou nossos familiares, com as pessoas mais próximas de nós. Queridos irmãos, nessa solenidade de Corpus Christi, comunguemos o amor de Deus. Comunguemos o sacrifício de Deus na cruz. Comunguemos a comunhão de Deus na sua igreja, para que santificados possamos caminharmos para a terra prometida, que agora não é mais um lugar, mas é a eternidade com Deus, pela experiência do seu amor eternamente. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.